Felipe me preparou um super hype hoje, porque a live de hoje, galera, a live de hoje ela promete. Então se preparem, que hoje a gente vai ter uma live muito abençoada mesmo. Se eu fosse você, já ia tomando posse logo disso, que a live de hoje pode ser a live mais importante da sua vida, sabia? Pode ser a live que você vai tomar decisões, que a sua vida pode mudar completamente. Mas para isso, para que a sua vida mude completamente, você vai precisar de uma arma. Arma, exatamente. Vai precisar de uma arma e ela nem precisa ser muito potente, mas ela tem tudo que você precisa, sabia? E tem um versículo bíblico que ensina muito para mim e para você. Está no livro de Mateus, que fala ali quando Jesus ele é tentado, né? A tentação de Jesus. E Mateus 4, 8, 9, 10 diz o seguinte. Mateus 4, 8, 9, 10. O diabo estava tentando Jesus, né? E diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E não para aí não. 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, né? Aí o texto continua dizendo que está escrito que só ao Senhor seu Deus ia adorar e prostrar e todas essas coisas aí. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa manhã aqui hoje. Eu quero dizer para você que essa manhã não vai ser em vão. Esse episódio aqui bíblico, né, de Mateus 4, de 8 a 10, onde fala da tentação que Jesus, né, no deserto, ele mostra que Jesus, ele usou a palavra, né, onde ele termina falando, ó, está escrito que somente ao seu Deus você adorará. Então, o que Jesus, que era filho de Deus, que era Deus aqui na terra, ele fez? Ele usou a palavra de Deus como arma para vencer o inimigo. Bem-vindo, Felipe Arthur, à nossa live. Então deixa eu dizer para você que está aqui nessa manhã de hoje, eu quero que essa seja uma manhã que possa marcar a sua vida por toda a sua vida. Que hoje você vai tomar decisões que a sua vida pode mudar completamente. Sabe o que isso ensina, esse texto bíblico ensina para mim, ensina para você também? Que a Bíblia é poderosíssima. A Bíblia, ela não só é poderosa, mas ela é como, tipo assim, essencial. É um meio de ligação, é como se fosse um fio de ligação entre você e o Pai, você e o Pai. Quando a gente tem a Bíblia como referência, como manual da nossa carreira, né? Isso faz com que eu e você estejamos alinhados à vontade dele e fortalecido em caráter, em obediência, em fé. Não adianta nada você ter uma das três qualidades, você precisa estar ali, essas três qualidades, você precisa estar ali, ter caráter, né? E caráter é uma coisa que as pessoas não ficam mudando de caráter. O caráter geralmente, a pessoa ali depois dos 6 anos é formado o caráter na pessoa, mas vai ter que ser obediente, o que está escrito aqui na palavra. E o mais importante, fé. Fé enquanto as coisas não aconteceram ainda, mas você acredita que vai acontecer. Eu quero dizer para você, da mesma forma que Jesus, lá no texto bíblico, né, em Mateus 4, 8, já no 11 ele fala, né, que está escrito que só o Senhor Deus você pode adorar. Ele estava frágil, Jesus estava ali no deserto, né, e eu e você precisamos recorrer à Bíblia quando a gente enfrenta desafio. Agora, sabe o que é interessante? Tem muita gente que fala assim, mas eu estou no deserto. Mas estranho que Jesus venceu no deserto, não é verdade? Agora, Adão pisou na bola no paraíso. Então não tem nada a ver se você está vivendo no deserto ou se você está no paraíso. Sabe de uma coisa? Você vai viver e sobreviver e crescer e ter sucesso onde você decide que vai ter. Não importa se é num bairro simples, se é numa cidade pequena, se é na cidade do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste. Não importa de onde você está agora, o importante é que você decide. E que mesmo que você esteja vivendo um deserto, você precisa lembrar, Jesus também viveu o deserto, mas ele venceu o inimigo no deserto.
O deserto, galera, na minha vida e na sua, simboliza momentos difíceis, momentos de provação, quando tudo está dando errado, onde a gente fica ali mais susceptível a tentações, né? E anota aí, tentação não é para a gente enfrentar, tentação é para a gente fugir dela, porque toda vez que você tentar enfrentar uma tentação, vai perder. Anota o que eu estou te falando. Tentação não é coisa para a gente enfrentar. Tentação é algo para a gente fugir dela. Porque todas as vezes que você tentar enfrentar uma tentação, anota, perdeu. Perdeu, playboy. Anota isso aí. Agora, o que Jesus faz é que ele mostra para mim que exatamente nessas fases difíceis é que Deus pode nos ensinar, Deus pode nos moldar. E às vezes você e eu precisamos passar momentos difíceis, né? E galera, eu aprendo todo dia. Ontem eu tive um treinamento. E a gente tem o nosso STS de Salvador. E para quem pega o pacote do sistema, na quarta-feira seguinte a gente tem um treinamento. E onde a gente teve um treinamento, e eu aprendi muito com o treinamento. E quem estava dando treinamento era um Get, muito bem sucedido. Mas eu estava lá para aprender. E eu quero dizer para você, às vezes, você e eu, a gente a gente é usado, na verdade, nos desafios, nos momentos difíceis, nas provações, para a gente crescer e para a gente ser moldado uma nova criatura e uma pessoa de sucesso. Então, o meu convite para você é que você esteja sempre vigilante. Guarde a palavra de Deus no seu coração, galera. Sabe por quê? Porque do coração que sai a maioria das coisas, né? Quando você tem isso guardado no seu coração, você vai começar a receber todas as respostas que você precisa. Eu não queria que essa manhã fosse uma manhã em vão, mas quando a gente obedece, a gente busca, né, as orientações para a nossa vida aqui nas Escrituras, eu e você, nós somos capacitados a viver plenamente os propósitos de Deus, né? E Deus tem propósito para a minha vida e para a sua. Às vezes você nem sabe qual é. Daqui a pouco eu vou falar algo sobre propósito. Eu quero que você entenda sobre propósito. E às vezes você não entendeu ainda qual é o seu propósito de vida. Mas daqui a pouco no meio da live eu vou lembrar disso aqui. Me lembrem de falar sobre propósito no meio da live. Então, eu quero finalizar com uma frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz que não buscar instrução na palavra de Deus é a mesma coisa que andar no escuro. Então, se eu puder dar uma dica para você, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, em todos os momentos da sua vida, a gente tem que ler desenvolvimento pessoal sim, mas aqui ó, esse é o melhor livro de desenvolvimento pessoal. Começa a buscar aqui, começa a buscar o seu socorro aqui. Tem um texto bíblico que fala que quando eu quero buscar meu socorro, a quem eu devo procurar. Então aqui na palavra de Deus está o seu socorro, beleza? Então vamos lá. Hoje live de número 1412, essa live vai ser histórica para muita gente aqui. Essa live vai ser uma live decisiva para pessoas que hoje vão tomar algumas decisões e a sua vida daqui a um ano, 12 meses, estão totalmente mudadas. E a gente sempre confere. Aí ó, meu amigo, alguém já está pesquisando aí ó, Salmo 121, muito obrigado. Muito obrigado, Ribamar Duarte. Salmo 121, fala, acho que onde eu devo buscar o meu socorro. Vale a pena a gente abrir Salmo 121? Acho que vale, né? Eu não vou ler ele todo não, mas Salmo 121, Salmo 121, Salmo 121 diz o seguinte, Salmo 121, Salmo 121 é grande, não, Salmo 121. Salmo 121 diz o seguinte: Deus é o fiel guarda, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí fala o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como a gente não pode encontrar com Deus no dia a dia, Ele está aqui dentro da Bíblia, beleza? Então vamos embora. Galera, a gente está começando essa semana toda com frases sobre... Obrigado, Claudinei. Obrigado, Ribamar. Deixa eu dizer para você, a gente está começando com frases
sobre treinamento. E essa frase de hoje, ela é fundamental para as decisões que nós vamos tomar hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025. A frase do dia, ela diz o seguinte: treinamentos não moldam apenas profissionais, mas também líderes inspiradores. O que eu quero é que daqui a um ano, cada um de você que está aqui nessa live hoje, não seja um bom profissional daqui a um ano, mas que você seja um líder inspirador. Você possa literalmente, as pessoas estarem olhando para você e falar assim: ó, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ter o resultado que essa pessoa tem. Beleza? Então vamos lá. Na live de terça-feira, a gente teve a Suzana Rosenda aqui. E a gente falou assim, ó, vamos criar uma live na quinta-feira. Vamos considerar essa live de terça-feira como se fosse o pontapé inicial da nossa mudança de nível na Herbalife. Então hoje, quinta-feira, conforme eu prometi na terça, e na maioria das vezes eu consigo cumprir aquilo que eu prometo, a não ser que tenha alguma coisa que impeça, alguma lei, alguma norma ou alguma determinada proibição. Mas hoje, o que a gente vai fazer aqui, a minha intenção nessa live hoje, e pode ficar tranquilo que é uma boa intenção, a minha intenção nessa live de hoje é a gente criar uma jornada, né? Como se fosse a jornada da geração. Alguém é gerado, né, desde ali do útero da mãe até a criança nascer e o crescimento aqui na Herbalife. Então, o que eu vou estar fazendo aqui hoje é como se fosse uma analogia sobre planejar, analogia sobre desenvolver e comemorar o próximo nível na Herbalife. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui. Essa live agora não é uma live para você apenas assistir agora enquanto está no trânsito, enquanto está no espaço. Eu não sei se você está fazendo uma outra atividade, mas é uma live para você assistir 1, 2, 3, 4 vezes depois, se for preciso. Uma coisa eu quero dizer para você agora, que você pense nisso que eu vou falar. A maioria das pessoas, já que nós vamos fazer uma analogia entre ser gerado e até o nascimento, essa é a analogia, a maioria das pessoas, galera, elas são geradas e nascem na mesma cidade. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui hoje nessa manhã, até 8 horas da manhã, e se precisar atrasar um pouquinho a gente atrasa, mas espero que a gente não atrase, tudo que a gente vai falar aqui nessa manhã, você pode fazer aí, na sua cidade onde você mora hoje. E não importa a cidade onde você mora. 2 quarta-feiras atrás, nós falamos que o problema não está onde a gente mora, mas o problema está na gente, né? Se você mudar para São Paulo, você vai para São Paulo, vai você. E às vezes o que está atrapalhando o seu negócio aí na cidade que você mora, não é a cidade, não é o povo, não são os vizinhos, não são os familiares, mas o que está atrapalhando você a crescer na cidade que você mora é você mesmo. Então deixa eu dizer para você, primeira coisa que você já tem a anotar aí, esse é um caderno, essa é uma live para você estar com papel e caneta na mão. Já anota aí. Número 1, o lugar onde eu moro não importa. Eu não preciso mudar do lugar onde eu estou para ser bem sucedido. Mas também não impede que você mude de lugar, não tem problema. Você pode até mudar de lugar, mas você vai ter que ser diferente lá no outro lugar. Como na sua cidade, você também tem que ser diferente. Eu acho que a Célia Souto, se eu não me engano, ela mora em Santa Inês, no interior da Bahia. Sabia que a Célia Souto pode se qualificar a membro da equipe de expansão global e daqui a um ano, em outubro de 2026, está sendo reconhecida como Get da Herbalife? Mas vale também para quem mora em Cáceres do Mato Grosso, vale quem mora em Belo Horizonte, quem mora em Farroupilha, quem mora em Salvador, quem mora em Maceió, quem mora em Alenquer, no Pará, não importa. Eu quero que você saia daqui hoje com essa é a primeira frase que você precisa anotar. Eu vou me qualificar para o próximo nível aqui na cidade onde eu moro. Essa é a primeira coisa. Então vamos lá. Santa Luz, muito bem. Pensei que era Santa Inês. Santa Luz, exatamente. Então, o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Hoje nós vamos fazer uma gestação. Gestação Herbalife. O que é isso, Wellington? Gestação de Herbalife é
é tipo assim, deixa eu pensar numa palavra que a gente podia falar aqui, é como se fosse a sua jornada até o próximo nível. Então, a gestação na Herbalife é a sua jornada até o próximo nível. Então, para você que está chegando nessa live aqui hoje, independente de onde você está, já começa a meter o dedo no aviãozinho aí, porque vai valer a pena a live de hoje. Você não tem Deus. É isso mesmo, Morena. Santa Inês é Morena lá no Maranhão e a Célia é em Santa Luz. Então, para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar de uma jornada muito especial. Eu quero usar uma analogia poderosa, que é da gestação de uma criança com o nascimento do seu próximo nível na Herbalife. Nesse final de semana agora eu tive um treinamento em Salvador, e o cara fez uma analogia do negócio Herbalife com o casamento. Ontem ele deu um treinamento, ele mesmo deu um outro treinamento ontem à noite. Ele fez uma analogia do negócio Herbalife com a marcha de carro. Depois ele fez uma analogia do negócio Herbalife com a profissão de fisioterapeuta, né? Então hoje o nosso trabalho aqui, a nossa live hoje é esse foco, tá? Nós vamos fazer uma analogia da geração de uma criança com o seu crescimento na Herbalife. Então, qual que vai ser a geração aqui, para você que trabalha com a Herbalife? A geração vai ser nascer o seu próximo PIN, tá? E eu não estou falando de 2, 3 PINs acima. Vamos focar primeiro no primeiro PIN próximo, no próximo PIN. Porque se você consegue chegar em um ano no próximo PIN, eu sei que tem gente aqui que é milionário e vai dar trabalho para chegar a presidente, mas eu também sei que a maioria são equipes mundiais e a maioria esmagadora, eu queria que você entendesse, você que está aqui nessa live, a maioria é esmagadora, é equipe mundial e você pode chegar ao nível de Get em outubro do ano que vem, quando vai terminar a nossa gestação. Ah, a nossa gestação é de 12 meses? De 12 meses, tá? A nossa gestação vai concluir em 12 meses, 30 de setembro de 2026. Você já vai olhar no seu extrato assim lá no Businessworks da Herbalife e você vai ver lá, opa, já estou qualificado para o próximo nível. Get, milionário ou presidente, beleza? Deixa eu dizer para você. Qual é a ideia aqui? A ideia é que você entenda que da mesma forma, né, que os pais, vamos imaginar que nós somos pais e vamos ser pais de um filho, e já que nós estamos falando de geração, os pais, eles se preparam, sabia? Para a chegada do filho, às vezes prepara por 9 meses, no nosso caso vão ser 12 meses, né? E nós distribuidores da Herbalife também, a gente precisa se preparar para o nascimento. Só que o nascimento não é de um filho, mas o nascimento do próximo nível, né? No próximo nível do negócio Herbalife. E essa jornada de você chegar no próximo nível, galera, exige algumas coisas. Exige planejamento. Eu quero pegar aqui os primeiros 10 minutinhos de live, eu quero falar sobre isso, planejamento. Você vai precisar de constância. Falei muito hoje, 5 horas da manhã, de constância. Hoje eu falei nos stories da manhã sobre constância. O que é constância, Wellington? Não importa quantas vezes você vai cair, mas você vai levantar de novo. Você sabe qual que é a única forma de você não levantar de novo? É se você ficar prostrado, ficar caído lá no chão e não querer levantar. Mas se você é uma pessoa constante, você cai, levanta, e até chegar onde você quer. E para completar tudo isso, a gente vai ter uma celebração final. E a celebração final é você recebendo o seu próximo PIN. Para a maioria aqui vai ser de Get, para alguns vão ser milionário, e para outros eu garanto que é possível você chegar a presidente da Herbalife a partir da cidade que você mora. Então nessa live de hoje, o que eu quero fazer com vocês é percorrer cada etapa dessa jornada até você chegar no próximo nível. E a gente vamos trabalhar aqui, eu prefiro trabalhar aqui de bloco de 3 em 3 meses, tá? Mas o mais importante desses 3 meses que nós vamos fazer, 3 meses, depois 6 meses, depois 9 meses, depois 12 meses, o que é mais importante agora é de hoje, 25 de setembro até 30 de setembro, 5 dias. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. No seu processo de qualificação para o próximo nível, que vão levar 12 meses,
o período mais importante é esse inicial agora. É quando você toma a decisão. E você vai ter 5 dias para tomar a decisão. Você vai ter 5 dias para se preparar, porque no dia 1º de outubro o negócio já tem que estar funcionando a 1000%. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você decidir. E a pergunta que eu quero fazer para você agora é: escreve aqui para mim nos comentários agora. Você está decidido daqui a 1 ano receber o próximo PIN? Se você está decidido, escreve aqui para mim na live: eu estou decidido. Porque essa é a coisa mais importante. É você decidir. Porque se você não decidir, não adianta nada. Pode vir live, pode vir treinamento, pode passar aqui quem for, que se você não decidir, não adianta nada. Então, se você está decidido que em outubro de 2026 você está decidido, já é o início de tudo. Então, tudo começa com uma decisão, né? O que eu quero que você entenda é que essa decisão, quando a gente declara essa decisão, inclusive eu sugiro você, quando essa live acabar, eu sugiro você pegar o seu telefone e gravar algo assim bem simples. Ó, olha assim para o telefone e grava. Ó, eu estou passando para declarar que estou decidido que em outubro de 2026 eu vou estar recebendo o meu novo PIN na Herbalife. Só isso. Esse stories não dá 30 segundos. É isso aqui, ó. Eu estou passando para dizer que estou decidido que em outubro de 2026 eu vou estar recebendo o meu próximo PIN da Herbalife. Só isso, mais nada. Agora, quando você decide isso, sabe o que vai acontecer? Você não tem ideia. Só o poder da palavra. O mundo foi feito com palavra. Faça a água, faça a luz, faça o peixe, faça a terra, faça o firmamento. E você precisa declarar. Mas quando você decide e declara, você vai sentir uma pessoa entusiasmada, muito mais entusiasmada. Mas tem uma coisa, vai exigir algumas coisas de você, exige responsabilidade, porque declarar é muito fácil. Se eu perguntar agora, quem é que está aqui decidido, está cheio de gente escrevendo aí que eu estou decidido, e a pergunta é, mas você está disposto a fazer o que precisa fazer para você tomar essa decisão? Né? Hoje é o dia, hoje, 25 de setembro de 2025. É o dia que você decide assumir com você. Não é comigo, não é com a esposa, não é com os filhos, não é com ninguém. É com você. Decidir de assumir esse compromisso com você mesmo, de daqui a 1 ano, em outubro de 2026, você está recebendo esse livro. Eu estou pensando aqui agora, quem é a favor? Vou fazer logo aqui. Galera, não vou fazer a pergunta, não. Vou esperar bater 100 pessoas primeiro. Mete o dedo no aviãozinho aí agora e manda logo para 20 pessoas. Mete o dedo no aviãozinho aí e vão mandar para 20 pessoas agora no mínimo. Então, mete o dedo no aviãozinho. Eu quero que você entenda que nesse processo todo, que vai demorar 1 ano, mas esses 5 dias agora são fundamentais, você precisa entender que você vai ter que focar muito em desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque vão ter momentos difíceis, vão ter momentos onde você vai querer parar, vai ter momentos onde você vai querer desistir. Mas você precisa continuar, precisa ser consistente, determinado, persistente. Neste período agora, você precisa entender que além de desenvolvimento pessoal, você vai ter que aprender mais sobre sistema. Vai ter que começar a fazer eventos que você não fazia, pode ser você sozinho, você mais 1, você mais 2. Mas você vai ter que desenvolver essa habilidade. E o mais importante de tudo, você vai ter que gerar muito contato. Muito contato. Muito mais contato do que você fez na sua vida. Mas a pergunta é, será que vale a pena? Deixa eu dizer para você, é o momento que você precisa entender, já tem que decidir, isso tem que estar claro agora, você já tem que pensar nisso, galera, antes de você decidir, inclusive, porque você vai começar a entrar no processo dia 1º de outubro, mas daqui a 1º de outubro você tem que se planejar. Então, primeira coisa, você precisa começar a plantar. E plantação no nosso negócio é você ter novos distribuidores. Eu sei que cliente é importante, muito importante, porque quando a gente tem clientes, a gente ensina para as pessoas a fazer cliente também, mas você precisa trabalhar foco. Então, na nossa live, daqui a 1 ano, a gente vai ter só uma linguagem aqui nessa live, tá? Daqui a 1 ano. No próximo ano, quando a gente for falar de recrutamento, eu só vou falar uma linguagem. A linguagem única é fazer 5 novos distribuidores por mês para negócio,
não pro cliente prêmio, não alguém para usar produto com desconto, tá? Mas a nossa linguagem vai ser uma única. A gente só vai ter, como se fala, esqueci da palavra aqui, não é uma regrinha, não é um ditado, mas sei lá, não nosso slogan, me sumiu a palavra aqui. Se alguém lembrar, me ajuda aqui. A gente vai ter só... O que nós vamos falar aqui o tempo todo é fazer 5 novos cadastros todos os meses e ensinar os nossos distribuidores a fazer a mesma coisa. Agora, para eu ensinar alguém, eu preciso fazer primeiro. Então, deixa eu dizer para você, essa então vai ser a nossa linguagem o tempo todo. Quando a gente falar de recrutamento daqui a pouco, daqui a uma semana, não é meta não, Samira, era uma outra palavra que me sumiu aqui. Mas... cartilha. A nossa cartilha, o jargão, beleza. A nossa cartilha é fazer 5 novos distribuidores todos os meses de primeira linha e ensinar o nosso grupo a fazer a mesma coisa. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diante de Deus, eu quero que você me responda uma pergunta que eu vou fazer aqui agora. Você pode mentir para mim, você pode mentir para 95 pessoas que estão na live, mas você não pode mentir para Deus. E a pergunta é... Eu já falei nessa live aqui dezenas de vezes para você poder fazer uma coisa. E a coisa que eu te pedi é: você precisa fazer o levantamento dos bairros da sua cidade e qual é a população de cada bairro. E você acredita que a maioria daqui não fez? Né? Na maioria não fez. Agora, deixa eu dizer para você, agora não dá para adiar mais isso. Agora não dá para postergar mais isso. Isso tem que ser feito até amanhã. Se você quer que o plano dê certo, se você quer realmente mudar de nível, se você quer em outubro de 2026, você quer ser reconhecido como o mais novo membro da equipe de expansão global. Se você quer ser... a gente não vai falar aqui de ser supervisor, nós não vamos falar nessas lives de em um ano ser equipe mundial, não. O piso vai ser chegar à equipe de expansão global daqui a um ano. Ou milionário, ou presidente. Mas, galera, dá para você meter o dedo no aviãozinho aí e mandar para 10, 15, 20 pessoas no mínimo? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode passar de amanhã. Hoje tem que ser o dia, no máximo amanhã, é o dia de você bater, não agora na hora da live, espera a live acabar, preste atenção aqui na live. Você vai ter que escrever aí assim, no Google, quantos habitantes tem na sua cidade? Não, quantos habitantes não. Quais são os bairros da minha cidade? Você escreve lá, quais são os bairros de Monte Claro, de qual a população de cada bairro? Quais são os bairros de Cárcere e qual é a população de cada bairro de Cárcere? Qual a população de Farroupilha? Qual a população de Santa Luz? Qual é a população? Quais são os bairros? Desculpa. Quais são os bairros e qual é a população de cada bairro? Só isso. Só isso, mais nada. Você precisa fazer hoje. Não, amanhã é o prazo final. Mas se eu fosse você, eu faria isso hoje. Dava um Google. Pesquisa quantos bairros tem a cidade que eu moro, você escreve o nome da cidade e qual é a população de cada bairro, beleza? Tá pronto, já tem aqui, então eu já tenho agora definido, minha cidade tem lá 30 bairros, 50 bairros, 20 bairros, 10 bairros, 9 bairros, 80 bairros, não importa quantos bairros tem a sua cidade, você vai pegar e vai escrever a população de cada bairro. Deixa eu pegar se eu tenho uma folhinha aqui. A minha folhinha não está aqui não, mas está ali, outra mesa ali. Mas deixa eu dizer para você, eu tenho esse levantamento de cada bairro de Salvador e qual é a população de cada bairro. A partir daí, você precisa já definir. Galera, essas definições que eu estou falando tem que ser antes do dia 1º de outubro. Porque no dia 1º de outubro você tem que saber o que vai fazer. Você tem que definir qual vai ser a sua esteira de trabalho. E nessas lives aqui, nós já falamos sobre bebidas. Você pode escolher uma esteira sua, pode ser bebida? Pode. Nessas lives nós já falamos de T90, de programa de transformação corporal. Você pode ter 21, não importa qual T que seja. Nós já fizemos lives sobre isso, tem várias gravadas. Se a sua esteira é essa, você vai ter que aprender sobre essa esteira. E se a sua esteira é espaço, vida saudável,
também você tem que estar bem claro qual que é a sua esteira para você trabalhar durante esses 12 meses, tá? O espaço Vida Saudável, ele tem uma vantagem. A vantagem do espaço Vida Saudável é que ele engloba tanto o T90 quanto as bebidas. Mas anota aí. E Samira, se você puder escrever, escreve para mim aqui. O seu fluxo de negócio, ele vai precisar de ter primeiro prospecção, falar com muita gente, e nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Número 2, tem que fazer um cliente. Prospectei, fiz um cliente. Esse cliente, ele precisa ter resultado. Se vai ser com as bebidas, se vai ser com o T90, se vai ser com a EVS, não importa. Depois que ele teve resultado, o que você precisa é expor ele ao negócio, falar do negócio para a pessoa. Então, falou do negócio para a pessoa. Se essa pessoa, falei com 1 não quer, com 2 não quer, com 3 não quer, com 4 não quer, vai ter que falar com 10 para um querer aí. Quando um quiser, você vai ter que transformar ele, cadastrar ele. Cadastrei essa pessoa, ele é um novo distribuidor, você vai treinar. Treinar ele para quê? Você vai treinar ele para fazer qual a esteira que vocês definiram. E pode ser que a esteira dele vai ser diferente da sua. Ele não vai querer trabalhar com espaço, mas você precisa saber como funciona uma esteira para espaço, para T90 ou uma esteira para bebidas. E se for o caso, nesse período daqui para o final do ano, ou daqui, quem sabe, daqui já no mês de outubro, a gente faça lives sobre uma esteira para espaço, uma esteira para bebida e uma esteira para T90. Depois que essa pessoa treinada, ela vai se tornar transformar em um distribuidor, transformar em um supervisor. Cadastrei, treinei, transformei a pessoa num supervisor. Depois que ela é um supervisor, eu preciso que ele seja um supervisor ativo. Então, qual é o passo? Prospecção, falar com muita gente, Samira já escreveu aí. Fazer que ele seja um cliente. 2. Número 3, expor ele ao negócio, né? Fazer com que ele tenha resultado, né? Teve resultado, falar do negócio para ele. Número 4, cadastrar essa pessoa. Número 5, treinar essa pessoa. Número 6, transformar ele, ajudar ele, trabalhar com ele para que ele seja um novo supervisor. E depois, para que ele seja um supervisor ativo. Beleza? Se for o caso, depois eu escrevo passo a passo aí. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para você até agora. Eu não sei o que você entendeu da live até agora nesse minuto, mas uma coisa eu digo para você. O que depende de você, você precisa fazer rápido. Vou repetir. O que depende de você, você precisa fazer rápido. Wellington, mas eu estou fazendo, os resultados não estão acontecendo. Calma, aí já não é com você mais, aí é com Deus. Você concorda comigo que tem gente que trabalha às vezes menos que a gente e está crescendo? Tem gente que trabalha mais que a gente e que não cresce? E aí? A culpa não é da gente, a culpa é de... Aí é Deus, aí a história, não é que a culpa é de Deus, aí a história é com Deus. Aí a história é com Deus. Mas o que depende de mim, eu tenho que fazer rápido. Galera, sabe o que eu observo nas pessoas de sucesso? Para mim, uma pessoa de sucesso, ela toma a decisão muito rápido de começar algo, mas ela demora a desistir. As pessoas fracassadas, elas demoram a começar. Demora. Quase é uma vida para começar um negócio. Na hora de desistir, que aparecem os primeiros desafios, desiste muito rápido. Então anota isso aí para você. Quando você encontrar com uma pessoa que ela decide rápido, você fala assim, caraca, essa pessoa tem grande chance de ter sucesso. E se ela demora a desistir, ela está provando que ela vai ter sucesso. Mas se é aquela pessoa que demora, enrola para começar, e aí depois quando aparecem as dificuldades ela começa a reclamar, anota aí, essa já não vai dar certo, tá? O importante que você precisa entender é que eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. E rápido, com força, dedicado. Agora o resultado vai depender de Deus. Beleza? Então, daqui até dia 30, que é terça-feira daqui vem, você tem que estar isso bem claro. Tem que estar claro qual que vai ser a sua esteira, tem que estar claro o tamanho, os bairros da sua cidade, tem que estar claro, é só precisa dar um Google nisso aí, tem que estar claro a esteira, o bairro e a população de cada bairro. Beleza? Tá claro. Galera, 104 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Em outubro geralmente é um mês onde a maioria das regiões do Brasil tem um final de semana de liderança.
que vocês acham da gente lançar aqui agora, ó, fazendo uma campanha aqui agora? Se a gente lançar aqui agora, que em outubro do ano que vem, a gente fazer aqui em Salvador um final de semana de liderança, onde todas as pessoas que se qualificarem agora, daqui até setembro do ano que vem, aí vem aqui para Salvador. Para a gente fazer aqui um evento aqui de final de semana de liderança, para o seu reconhecimento, e aí a gente faz uma festa, faz um punhado de coisa. Quem é a favor, escreve para mim nos comentários. Opa, tô dentro. Quem é que está disposto a se qualificar para o próximo nível e em outubro do ano que vem a gente fazer um evento de Salvador, que pode ser final de semana de liderança, pode ser um outro nome, eu não sei, a gente pode criar um nome qualquer ou usar um nome já e falar assim, opa, vamos fazer esse negócio acontecer, beleza? Então vamos lá. Vamos começar agora o nosso processo, que até então a gente só estava aqui na introdução. A gente vai precisar de 3 meses, os primeiros 3 meses, outubro, novembro e dezembro. É como se fosse o início da gestação. Ó, tô gostando de ver, hein? Eu não quero só gente aqui do Nordeste não, hein, galera? Ó, Joana, muito bem, Joana, lá do Rio Grande do Sul, ó. João Batista de Brasília. Ó, que tanta galera aí do Brasil inteiro e que a galera de Portugal também tá convidada para a gente fazer um evento aqui em Salvador em outubro do ano que vem e a gente bombar aqui. Ah, Wellington, vai dar 300 pessoas, só mais 300 pessoas com a nossa linguagem, falando aquilo que a gente acredita, promovendo um ou outro, conhecendo as pessoas, reconhecendo. Vai ser uma festa. Mas vamos lá, o que nós vamos fazer em outubro, novembro e novembro desse ano? Vamos lá. Galera, no início de uma gestação, né, para quem já foi pai e mãe, né, as coisas geralmente são frágeis, né? Precisa de cuidado. E para nós aqui da Herbalife que estamos decididos que vão qualificar para o próximo nível daqui a um ano, é um momento para a gente construir a nossa base. Então esses primeiros 3 meses, outubro, novembro e dezembro, você vai precisar de focar em, número 1, focar em desenvolvimento pessoal, para ter a sua mentalidade forte, escutar Jim Rohn todo dia, escutar Napoleão Hill todo dia, escutar Mark Hill todo dia, para fortalecer a sua mente, para nos momentos difíceis você não desistir, tá? Número 2, você vai ter que especializar, saber mais sobre os produtos da Herbalife, ler o guia, eu vou colocar lá no canal, eu tenho que ir anotando essas coisas aí, tá? Depois alguém me cobra, né? Colocar lá no canal do Telegram o guia sobre os produtos da Herbalife. Você precisa aprender sobre os produtos, não é para você ficar dando aula de quanto tem de proteína, carboidrato, magnésio, não, mas é ter uma ideia geral dos produtos. Você vai ter que ficar bom em venda, melhorar a venda, então daqui para dezembro você vai precisar aprender a fazer 2.500 pontos só de vendas. Porque se você faz 2.500 pontos só de vendas, você vai ter tempo para recrutar e construir a base do seu negócio e ensinar. Vamos trabalhar muito forte recrutamento, né, e desenvolvimento de novos distribuidores. E o mais importante, criar hábitos produtivos. É o tempo todo se perguntar, nesse momento agora, o que eu estou fazendo está me levando para o próximo nível ou está me deixando estagnado, está me deixando ancorado? É nesse processo, daqui até dezembro, outubro, novembro e dezembro, é que você vai literalmente, vai estabelecer quais são os fundamentos para você sustentar toda a jornada. Porque a jornada não são de 3 meses, eu estou falando de uma jornada de 12 meses, daqui até 30 de setembro de 2026, né? Daqui até dezembro, já vou te avisando, tá? Para você já ficar precavido e na hora que você analisar, você fala assim, opa, não é que o Wellington falou? Daqui até dezembro, os resultados que você vai perceber não são muito grandes, não. Teoricamente vão ser até pequenos, mas vão ser positivos. Você vai começar a perceber e vai provar para você que você é capaz. Agora imagina bem, dezembro, você cadastrou 5 pessoas em setembro, outubro, 5 em novembro e 5 em dezembro. 31 de dezembro, você olha o seu extrato, você tem lá 15 novos cadastros. Desses, 2, 3, 4, 5, já podem ser supervisores, sabia? Já podem ser supervisores. Como que seria a sua atitude, sendo um supervisor ou uma equipe mundial, com 5 novos supervisores de primeira linha, começando o dia 1º de janeiro? Imagina bem como que vai ser.
O que você precisa já fazer agora, já nesse período aqui, de outubro, novembro, dezembro? Você já precisa criar um grupo de foco. E não importa quantas pessoas tem no seu grupo de foco. Às vezes o grupo de foco vai ser você e você. Você colocando foco em você. Depois você e mais um. Depois você e mais dois. Se precisar, a gente faz aqui também uma live sobre grupo de foco. A gente só precisa ir alinhando as coisas. O que eu quero dar para você, matéria-prima, para que você possa chegar no próximo nível. Mas antes, pergunta primeiro para o seu presidente se ele acha que é uma boa meta para você estar no próximo nível em outubro do ano que vem. Tá, para a gente não ficar interferindo no negócio de outros presidentes. Mas eu imagino que todo presidente da Herbalife ia ficar feliz que se os seus downlines, todos, sem exceção, mudasse no mínimo de um nível daqui até o final do ano. Claudinei, depois você me manda essa lista aí, beleza? Então, ou seja, você precisa criar o seu grupo de foco. Galera, o que é importante tem que ficar bem claro e vai ser a nossa cartilha e a gente vai falar o tempo todo aqui nessa live durante um ano. É você continuar plantando todo o período. Todos os meses, mês após mês, você precisa ter a meta de cadastrar 5 novos distribuidores por mês para fazer negócio e ensinar a sua equipe a fazer a mesma coisa. É porque você não fez as contas ainda, mas 5 parece muito pouco, mas depois de 12 meses são 60. Ai meu Deus do céu. Como que seria a minha atitude? Como que eu iria me sentar? Qual que seria a minha postura se eu tivesse 60 novos cadastros de primeira linha daqui a um ano? Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem eu aprendi no treinamento de ontem que tudo que é devagar cansa mais. Né? Se você está deitado no chão, sentado, se você for levantar devagarzinho assim, ó, bem devagarzinho, né? Dá trabalho para levantar, mas se você dá um pulo aqui, você levanta rápido. Sabe o que eu aprendi e ontem eu ouvi essa frase de novo? O sucesso ele ama a velocidade. O sucesso ama a velocidade. Agora, o fracasso ama a lentidão, principalmente lentidão de atitudes. Wellington, vai ser fácil eu mudar de nível? Não, já estou te avisando, não vai ser fácil, mas é possível. É simples. Alguém aqui já conseguiu mudar de nível em um ano, por que não você? Agora, da mesma forma que a nossa cartilha vai ser fazer 5 novos cadastros por mês de primeira linha e ensinar para a nossa equipe, vem um segundo adendo aí. Anota aí. Quer mudar de nível? Quer ser reconhecido em outubro do ano que vem? Vai precisar de trabalhar de 12 a 16 horas por dia focada no negócio. De 12 a 16 horas por dia. Ô Elton, mas eu trabalho 4, não adianta. 8, menos ainda. 12, mais ou menos. De 12 a 16 horas por dia. Se trabalhou 12, ainda tem mais 12 para você fazer as outras coisas, dormir, fazer outras coisas. Beleza? Então, primeiro 3 meses, outubro, novembro e dezembro, é fortalecer. Partir para cima, fazer os números, trabalhar de 12 a 16 horas por dia. Segundo semestre, janeiro, segundo trimestre, janeiro, fevereiro e março, é hora de, imagina que nós estamos fazendo a analogia de uma criança, não é isso? É a hora da formação, do crescimento da formação. Quando chegar no segundo semestre, janeiro, fevereiro, março, né, você já vai começar a sentir visível. Você vai começar, o crescimento do seu negócio vai ser visível. Um bebê, quando está ali com 3, 4 meses, um bebê, ele começa já a se formar. Aqui no negócio Herbalife, os resultados vão começar a aparecer já no segundo semestre. No segundo trimestre, janeiro, fevereiro e março. Vai começar aparecendo, hein? Se você terminar o ano aqui com 4, 5 supervisores, né? Já vai começar aí seus primeiros 500 royalties. Vão ser os seus primeiros 500 royalties. Para algumas pessoas aqui que estão na live, que estão um pouquinho já mais acima, já são get, já são milionários, vão começar a incrementar 1000 royalties. E tem alguém aqui, e no caso de presidente, por exemplo, que vai estar acrescentando 2000 royalties no seu negócio. O que eu vou precisar de fazer, Wellington, nesse segundo trimestre? Janeiro, fevereiro e março.
além de ficar focado, além de cadastrar 5 pessoas por dia, o que vai começar a fazer? Você vai ter que começar a fazer a sua certificação. Exatamente. Assistir a live é importante, mas você ser o líder aí. Lembra que eu falei na frase do dia hoje que o treinamento não é apenas para as pessoas se tornarem, acho que eu falei, o treinamento não é apenas para as pessoas se tornarem bons profissionais, mas sim para tornar líderes inspiradores? Então, você vai precisar de liderar, e nem que seja 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, o que eu sugiro você é que mora numa determinada região, é que você, os espaços de vida saudável da sua região, mesmo que seja de organização diferente, comece a trabalhar em conjunto, vocês precisam se reunir, né? Ah, Wellington, eu já tenho aqui 5, 6, 7 espaços na minha organização, beleza, então aí é só você, não precisa de mais gente não. Mas se você está sozinho, junto com outra pessoa, os espaços de vida saudável, ou você que trabalha com outra ferramenta, aí não importa qual, você precisa se reunir para fazer certificação, para fazer o seu grupo de foco. Wellington, aí os treinamentos, imagina que se na sua cidade não tiver STS uma vez por mês, a minha dica é fazer o que eu fiz nos meus primeiros 6 meses de Herbalife. Eu viajava 900 km todos os meses para participar dos treinamentos de Herbalife. Saía de Barreiras, ia para Salvador, vinha para Salvador onde eu moro hoje, 900 km para participar dos STS. E às vezes ia para Goiânia, às vezes ia para Brasília aí no intervalo. Então, se na sua cidade não tiver STS, anota aí. Você já começa vindo primeiro num carro, eu não tenho carro. Contrata um Uber ou alguém que faça transporte aí e pega você e mais 3 num carro, mais um motorista 5, você e mais 3, 4, motorista 5 e vai para outra cidade participar do STS. Nem que você tenha que sair às vezes 5 horas da manhã ou 4 da manhã, vai e assiste o STS de um dia, volta para casa, chega em casa às 10 horas da noite, mas tem que ir para o STS. Depois vai aumentando, monta uma van. E vai chegar uma hora que eu sei que você não acredita, mas anota aí, vai montar um ônibus, mas vai para o STS. Agora, STS só resolve? STS só é pouco? Não dá para mudar de nível em um ano indo apenas em STS só, uma vez por mês. Participa das lives, todo dia. Coloca em prática o que você aprender. Número 3, ensinar para o maior número de pessoas aquilo que você está fazendo. Galera, a gente precisa, nesse período agora no segundo semestre, janeiro, fevereiro e março, verãozão bravo, tem que intensificar o trabalho com as bebidas funcionais. Galera, as bebidas, eu não conheço ninguém que não quer ter mais energia, disposição, vitalidade. Ninguém quer perder, nem todo mundo quer perder peso. E às vezes está acima do peso, mas não quer perder peso. Mas mais energia, mais disposição, mais vitalidade é todo mundo. E é nessa fase, no seu segundo trimestre, janeiro, fevereiro e março, que você precisa aumentar a sua rede de contatos. Precisa ter consistência em vendas. Precisa continuar patrocinando 5 novas pessoas todos os meses para negócio, não é para cliente prêmio, e ainda ensinar o seu grupo a fazer a mesma coisa. Galera, nessa hora, já estou imaginando aqui agora o mês, dia 30 de março, final do mês de março de 2026, né? Você já aí com 5 vezes 6, 30 primeiras linhas cadastradas. Imagina comigo, 30 primeiras linhas cadastradas, alguns já são supervisores, já tem alguns supervisores aí de segundo e terceiro nível. Nessa hora as pessoas já vão começar a notar a sua presença, você já vai começar a ser chamado para participar aqui das lives de Café com o Presidente. Então eu queria que você já imaginasse isso aqui. O que está acontecendo? A gente já está falando que nós já estamos em janeiro, fevereiro e março. Opa! E aí vem o próximo período, abril, maio e junho. A gente precisa se preparar para a qualificação. Eu queria que você acreditasse nisso. Você vai receber o seu PIN de Get Milionário ou Presidente, na pior das hipóteses, Get é o mínimo, em outubro de 2026. Mas você precisa se preparar. O terceiro trimestre de uma gestação, né, de alguém que vai ser pai de uma criança ou mãe de uma criança, é quando os pais, geralmente eles começam a preparar um enxoval, né, o quarto, a casa. Para nós aqui na Herbalife vai ser o momento de preparar a estrutura do nosso negócio, acompanhar o cliente de perto a perto, começar a pedir muitas indicações, o tempo todo. Você já vai ter distribuidores, você já vai ter clientes,
Mas tem que começar a pedir indicação. Quem você conhece que gostaria de ter mais saúde, de ter mais energia, ter mais disposição, controlar peso? Quem você conhece que gostaria de ganhar uma renda extra de 1.000 ou 3.000 reais? Pedir indicação, galera. Mais do que nunca, você vai ter que focar, concentrar em desenvolver novos distribuidores. Você precisa fortalecer a sua equipe. Sabe por quê? Porque aqui eu não quero apenas que você qualifique a Get, mas que você mantenha o PIN de Get. E que você seja um Get forte, recebendo bônus e royalties todos os meses. Mas você precisa ter essa base aqui. Galera, esse processo de abril, maio, junho, nada mais que você vai estar fazendo é para você estar preparando o terreno para o seu próximo nível, né? Que vai ser Get, milionário, presidente. E aí você vai precisar de foco, disciplina e dedicação total. Foco e disciplina em todos os momentos. Junho é um mês perigoso, porque junho tem extravagância. Geralmente as pessoas desfocam, ela para o Panamá, para quem vai para o Panamá. Mas a gente precisa estar preparado e criar uma base forte. Porque abril, maio e junho são os últimos meses que alguém ainda vai estar no PIN atual. Outras pessoas, como vocês já viram crianças que nascem de 7 meses? Tem pessoas que já vão mudar de nível entre abril e junho e já vão ser reconhecidos lá no Panamá. Não tem nada de errado, está até certo, adiantou. Mas a nossa meta é você ser reconhecido em outubro do ano que vem. O que é importante nessa história toda? Seguir a nossa cartilha. E a nossa cartilha é 5 novos cadastros todos os meses de primeira linha. Ensinar o nosso grupo a fazer a mesma coisa. Porque se eu faço, eu consigo ensinar. Beleza, chegamos no mês de julho de 2026. 2026. Chegamos no nosso 10º mês. Nesse mês, galera, nesse mês é que a gente vai abrir a nossa qualificação para o próximo nível. Eu sei que tem gente que vai nascer de 7 meses. Vai abrir a qualificação antes, vai abrir lá para abril, maio, junho, ou quem sabe março, abril e maio, e vai ser reconhecido na extravagância. Mas deixa eu dizer para você que está aqui hoje, agora mais do que nunca, da mesma forma que um pai espera ali, né, o dia que a mãe vai para o hospital para fazer uma cesariana ou um parto natural, né, vai ser o dia que você vai abrir a sua qualificação para o próximo nível. Julho de 2026. É momento de acelerar, pisar fundo, intensificar as ações, partir para cima, trabalhar com foco, com disciplina. Galera, essa etapa aqui do primeiro mês de qualificação, o primeiro mês que você abriu, Wellington, o primeiro mês ele acontece ou pode ser intencional? Intencional. Suzana Rosendo passa aqui na live e fala, fazer as coisas de forma intencional. Eu não estou falando para você ser surpreso, eu iniciei a minha qualificação. Não, eu estou falando para você construir a sua qualificação. Tá claro que já no dia 1º de julho, você vai fazer ações para que no final do mês de julho, você já termine o primeiro mês com 20 mil pontos de organização, que é a verdade no Brasil hoje com 16 mil pontos de organização em 3 níveis, você já abre o Get. Mas eu sei que a expectativa sua, né, vai crescer, né? Mas você precisa esforçar, você precisa trabalhar mais forte, vai ter que dormir menos, vai ter que fazer mais reuniões. De novo, agora anota já algo aí para você fazer que eu fiz na minha qualificação de presidente, tá? Eu quero que você anota aí. No mês de julho, onde vai ser o mês onde você vai... Galera, para quem não está encontrando as lives lá no YouTube, é porque as lives agora tem uma miniaturazinha lá, mas geralmente tem a foto tem uma foto da Suzana lá, tá? Eu estou colocando um negócio chamado thumbnail, ou miniatura. Tem uma figurinha que tem lá para você clicar nela. Deixa eu dizer uma coisinha para você, que eu fiz na minha qualificação de presidente, e eu sugiro você já se programar, para na hora que chegar no mês de julho de 2026, você vai precisar de fazer algo que você pode não gostar, mas precisa fazer, é você participar de 3 eventos no final de semana.
Um final de semana, um mês tem 4 finais de semana, você vai tirar um só de folga e 3 precisam ter eventos. Pode ser um STS, pode ser um evento online, pode ser um seminário lá no seu espaço, na sua cidade, num salão de uma igreja, não importa. Mas precisa de fazer no período de qualificação, julho, agosto e setembro, anota aí, 3 eventos por mês. 3 finais de semana ocupado e apenas um final de semana de folga. Galera, e eu não vou cansar não. A minha cartilha daqui até setembro para você vai ser, esse mês já fez os seus 5 cadastros de primeira linha, já está ensinando o seu grupo a fazer a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, lembrei, eu falei para vocês que eu ia falar de propósito, né? Eu não sei se Deus tocou o seu coração nessa live de hoje, te colocou aí como propósito, e eu espero que Deus tenha me usado como um canal de bênção na sua vida, mas eu não sei se Deus colocou para você esse propósito de você se qualificar a GET, milionário e presidente, e receber o seu PIN em outubro de 2026. Agora, anota aí, Deus dá propósito. O diabo, Satanás, o cão dá proposta. Anota isso aí. Deus dá propósito, o outro dá proposta. Nessa trajetória sua, mesmo que você tenha o seu propósito aí, vão aparecer muitas propostas. Propostas, quem sabe, de arranjar um emprego, proposta de desistir, proposta de mudar de cidade, proposta de mudar o que você está fazendo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Anota isso aí. Na sua trajetória, você vai ter que perguntar: isso é propósito ou isso é uma proposta do outro? Você tem que se perguntar isso. E aí, abrimos o primeiro mês de qualificação para o próximo nível em julho. Aí nós temos agosto e setembro, é a consolidação, né? No 11º mês, agosto, no 10º mês, agosto, e no 11º mês, né, que é setembro, o que vai acontecer é que tem que manter o ritmo, focar o tempo todo, reforçar a equipe, ajudar a equipe a fazer evento, começar a fazer ações de bebidas funcionais, ensinar as pessoas a também eles fazerem o grupo de foco, acompanhar de perto os resultados. Não dá para você abrir o primeiro mês de qualificação e perder o segundo e perder o terceiro. Ainda bem que julho é um bom mês para abrir, agosto é excelente, setembro para fechar melhor ainda. O que você precisa entender é que da mesma forma que uma gestação, né, e o finalzinho da gestação ali nos últimos meses, né, a mãe começa a sentir dor no parto, nos últimos 2 meses da sua qualificação, vai exigir energia extra, né? Mas é essa energia extra, essa dedicação, esse afinco seu de continuar fazendo o que precisa ser feito independente das circunstâncias, é que vai garantir que você está preparado para o grande dia. Na hora que você olhar o seu extrato lá, 30 de setembro de 2026, você vai ver primeiro mês de GET feito, segundo mês de GET feito, terceiro mês de GET feito. Primeiro mês de milionário feito, segundo mês de milionário feito, terceiro mês de milionário feito. E para você que vai chegar a presidente, primeiro mês de presidente feito, segundo mês de presidente feito, terceiro mês de presidente feito. Galera, não esqueça, julho, agosto e setembro, você já tem que agendar agora, já coloca na sua agenda aí o local onde você vai fazer 3 eventos por mês. Um final de semana apenas de folga. Galera, eu só quero que você lembre que na reta final, agosto, julho, agosto e setembro, você precisa continuar fazendo a proposta, a nossa cartilha, de fazer 5 novos distribuidores por mês e ensinar o seu grupo. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não vai estar apenas qualificando para o próximo nível, mas você já vai estar construindo o seu próximo nível. Porque se você terminar o seu GET, não como apenas um GET de 1.000 royalties, mas um GET com 2.500 royalties, você já está preparando a base do seu milionário. Galera, para a gente finalizar a live, eu acho que eu demoro mais 2 minutinhos aqui, o que eu quero que entenda aqui, agora, hoje, 25 de setembro, 8 horas da manhã, está começando uma nova etapa para você dentro do seu negócio. E na hora que você for requalificado,
qualificado, dia 30 de setembro de 2026 no máximo. Pode ser antes, existe gestação de 7 meses, né? Quando você for reconhecido, você vai começar a falar assim, caraca, valeu a pena. Pessoas que não acreditavam em você vão falar, eu sabia que você ia conseguir. E você vai estar recebendo o seu novo PIN de Get, milionário e presidente. E a gente vai fazer um evento. Vamos fazer um evento em Salvador. Anota aí. Outubro de 2026. Vamos fazer um evento de outubro para você ser reconhecido aqui. Galera, eu quero finalizar dizendo para você que essa jornada, em 1 minuto eu termino. Essa jornada de distribuidor, de onde você está até o próximo nível, é como uma geração de uma criança, tá? Exige primeiro clareza, número 1, clareza. Número 2, exige desenvolvimento pessoal, para você acreditar que você vai passar por momentos difíceis, mas vai valer a pena cada esforço seu. Mas exige fé, exige paciência, exige muita ação. Muita ação. Cada etapa vai ser essencial para o seu sucesso. Eu não sei se você ouviu meus stories hoje de manhã. Eu não sei se você ouviu os meus stories hoje de manhã. Mas eu falei de manhã hoje que o sucesso não é a chegada. O sucesso não é você alcançar algo. O sucesso é o caminho que você trilha. Suzana, eu consigo ver sim, Suzana, você sendo reconhecida como membro da equipe de milionários da Herbalife. Eu consigo ver aqui muitas pessoas se qualificando na Get. E tem gente nessa live que vai estar recebendo o PIN de presidente. Mas você precisa acreditar que você pode, que você é capaz, que você consegue. De 1º de outubro agora, daqui a uma semana, quarta-feira que vem, até dia 30 de setembro de 2025, a sua vida pode mudar completamente. Você pode transformar toda a sua vida. Só tem uma coisa. E eu vou finalizar a live dizendo isso para você. A decisão está nas suas mãos. Não está na minha. Não está na do seu patrocinador. Não está na da sua esposa ou do seu esposo. Não está na mão dos seus filhos. A decisão está nas suas mãos. Mas o que eu puder ajudar você, o que eu puder contribuir, a gente vai estar comemorando sim. E a gente vai estar junto no seu próximo nível. Mas você precisa acreditar. Belezinha? Galera, amanhã eu vou estar em Feira de Santana, na Bahia. Jantar de negócio amanhã em Feira de Santana. O valor do jantar custa R$40. Quem quiser o contato, me pede que eu passo o contato da Eliana lá de Feira Carvalho. E amanhã tem jantar de negócio em Feira de Santana, pizza. Domingo tem STS em Feira de Santana. Começa agora. Não espera 1º de outubro, não, aproveita que eu vou estar lá. E quando a pessoa chegar lá, manda ela me procurar e falar assim, ó, eu sou amigo da fulano, eu sou amigo do ciclano. Manda a pessoa me procurar e falar que é amigo seu, que assiste a live todo dia. Eu vou dar atenção para a pessoa lá, eu vou colocar ela lá em contato com as pessoas do sistema. Galera, me aguarde aí, Mauro Falcão, que eu estou chegando amanhã. Então amanhã, depois da live, eu já viajo para Feira de Santana, beleza? Ah, hoje tem evento em Aracaju. A minha esposa amada Tatiane, ó, Tati, te amo. Tatiane vai estar em Aracaju hoje, fazendo um evento para mulheres empreendedoras. E no domingo também vai ter um STS em Aracaju, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nossa live Construindo um Futuro Abençoado é a live onde a gente ouve algumas pessoas. Então, se você gosta das lives, se essa live te ajuda, amanhã é o dia de você. A gente vai falar sobre liderança amanhã. É o dia de você dar o seu depoimento aqui na live. Belezinha? Um abraço. Fiquem com Deus. Assim, ó, as lives só estão subindo. Ó, vai ter curso de vendas de T90 em Montes Claros no dia 27. Beleza? As lives só estão subindo para o YouTube às 18 horas. Antes das 18 horas não tem live gravada no YouTube. Tem as antigas, né? Falar em galera, falar em live gravada, faz uma coisa. Quando você pegar uma live e gostar da live que está lá no YouTube, compartilha ela e manda ela para alguém.
Fala para as pessoas se inscreverem no canal lá, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, 7 horas da manhã.